Dando continuidade às semanas temáticas, meu nome é Paulo e vou falar sobre acidente vascular cerebral. Se trata da instalação de um déficit neurológico focal, ou seja, alteração específica na fala, na visão ou no movimento e repentino, ligado a um mecanismo vascular e não traumático. Existem dois tipos: o isquêmico, quando ocorre a oclusão do vaso, ou hemorrágico, quando ocorre o rompimento. Lembrar que os sinais estão relacionados aos territórios de irrigação da artéria cerebral, pode ser anterior, ou médio ou posterior. É importante na abordagem inicial conhecer o tempo de evolução do quadro, porque tempo é cérebro, e também pedir uma TC sem contraste. O exame é capaz de descartar diagnósticos diferenciais, principalmente dizer se é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Tratamento da fase aguda do AVC isquêmico. Consiste em medidas de suporte, como cabeceira elevada, hidratação com 2 acessos periféricos com cristalóides, observar se o paciente tem disfagia, caso necessário prescrever sonda nasointeral, tratar hiperglicemia ou hipoglicemia, tratar agressivamente a hipertermia com antipiréticos e quanto mais cedo iniciar a fisioterapia motora, menos sequelas o paciente terá. Outro fator importante é o controle da pressão sanguínea. Não se deve reduzir a PA na fase aguda, exceto nesses casos. É a pressão elevada que mantém a irrigação na penumbra isquêmica. Se a pressão for diminuída, a área de infarto irá aumentar e mais tecido cerebral será perdido. Os fármacos usados para controle da hipertensão podem ser o labetalol, o metoprolol, hidralazina e nitroprusiato de sódio. Pode-se falar que o trombolítico é o tratamento para o AVC isquêmico e, antes de ser administrado, deve seguir os seguintes critérios. Importante lembrar que, apenas para pacientes com tempo de evolução de até 4 horas e meia são candidatos ao trombolítico. O uso de antiagregante plaquetário nas primeiras 48 horas mostrou benefícios aos pacientes e redução da mortalidade. E pode ser feito de duas formas. Nos pacientes que fizeram uso de trombolítico, aspirina após as 24 horas, ou naqueles que não fizeram trombolítico, a combinação aspirina e clopidogrel, após 24 horas e mantém por 21 dias. A heparina não fracionada ou a de baixo peso molecular pode ser usada profilaticamente para a prevenção de trombose venosa profunda e de tromboembolismo pulmonar. Não devem ser administradas em pacientes em uso de trombolíticos. Agora falando sobre o AVC hemorrágico, o tratamento da fase aguda consiste em medidas de suporte semelhantes às do AVC isquêmico, mais a avaliação de um especialista para um possível desfecho cirúrgico. Vamos agora nos aprofundar nos fármacos citados. A alteplase é um fibrinolítico de segunda geração, um ATPA recombinante. Ele promove a ativação da plasmina que desfaz o trombo. Importante característica sua é a seletividade, devido à ativação do plasminogênio ligado apenas à fibrina. Outra vantagem é sua meia-vida curta, cerca de 5 minutos. Caso ocorra hemorragia, deve interromper seu uso. A aspirina é um inibidor da COX-1 e assim impede a síntese de tromboxano A2, plaquetário, necessário para mudar a forma das plaquetas e permitir a sua agregação. Seus efeitos se estendem por 7 a 10 dias, pois é necessário a renovação das plaquetas. Seu principal efeito adverso é o mal-estar gástrico e possível surgimento de úlceras gástricas, justamente pelo seu efeito no metabolismo das prostaglandinas. É um remédio indicado para cefaleia, analgesia, doenças reumatoides e profilaxia de AVCI e doença coronariana. Já o clopidogrel bloqueia irreversivelmente o receptor de ADP, impedindo o aumento do cálcio nas plaquetas e a ativação da agregação plaquetária. Seu efeito máximo ocorre ao final de 4 dias. É metabolizado pelo fígado e excreção renal. Tem uma maior eficácia que a aspirina para a prevenção de trombos. O tratamento combinado de AS com clopidogrel possui um sinergismo.
O clopidogrel é indicado apenas para profilaxia de AVCI e de doença coronariana. Falando dos anticoagulantes, a heparina não fracionada se liga à antitrombina, acelerando o processo de inibição da antitrombina com a trombina e o fator 10 ativo. Já a heparina de baixo peso molecular tem uma cadeia polipeptídica menor, o que acelera seletivamente apenas a interação antitrombina com fator 10 ativo. As indicações para as heparinas são TVP, TEP e trombose em válvulas cardíacas. Por último, devemos lembrar que cada fármaco atua em uma etapa diferente da trombogênese. Por hoje é isso, até mais.